Boa tarde, boa noite, bom dia. Seja o horário que você estiver assistindo ou o dia, nós estamos em 2024. Aqui quem vos fala é Renato Tamacho, sou proprietário da Propetec e também o mediador do Propetec Podcast. E hoje nós vamos falar com a doutora Veridiana. A doutora Veridiana, ela vai falar sobre um tema muito interessante, né? Como lidar com a gestão de conflito, né? Uma competência essencial para os líderes, né? Então, nós estamos falando aí de várias questões onde a doutora Veridiana ela vai abordar, né? Que ela tem uma expertise muito grande em relação à, à gestão de conflito, né? E aí eu vou passar a palavra à doutora Veridiana para que ela faça a sua apresentação e a gente comece aí nossa jornada. Gratidão, Veridiana, seja bem-vinda. Obrigada, Renato. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar em gestão de conflitos. E apesar de parecer ser tão óbvio para as pessoas, e quando eu me apresento, as pessoas ainda dizem sempre tem trabalho, né? Algo que não para, ainda parece pouco perceptível dentro das organizações. As pessoas sabem que precisam, mas não têm uma compreensão clara de como é isso. E daí hoje meu propósito é realmente trazer uma clareza para esse tema, e especialmente quando a gente fala das lideranças, né, porque elas têm um papel essencial na gestão de conflitos das organizações. Bom, falando um pouquinho... Posso? Pode, fica à Tá. vontade. Falando um pouquinho de mim, então, vocês vão falar muito eu sou de Porto Alegre, sou gaúcha, tá? Sou advogada de formação, tive todo o meu trabalho, desde antes de eu me formar, eu sempre trabalhei na área trabalhista sindical, que é uma área do direito que a gente trabalha muitas negociações de greve, de serviços coletivos, negociações com empresas, fiz muitas mediações como advogada no Ministério do Trabalho e Emprego, lá desde 2006. Em 2017, eu fiz uma capacitação como mediadora. A mediação entrou no Brasil como uma forma de resolver situações de conflito, uma forma estruturada, uma forma legal em 2015, pela Lei 3.140, né, de 2015. E aí começou a se tornar realmente uma profissão de fato, né, no Brasil. Em 2017 eu fiz uma capacitação, eu sou capacitada como mediadora pela Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul. Em 2018 eu me certifiquei, né, junto ao Tribunal de Justiça como mediadora judicial. Então, além da minha capacitação, eu tenho uma formação técnica como mediadora, eu sou certificada pelo Tribunal do Rio Grande do Sul como mediadora judicial. Comecei aí o meu trabalho, não em gestão de conflitos, mas como mediação. Comecei a atuar como mediadora, né? Abri o Instituto Juriti, que hoje é uma empresa, ela foi criada como uma ideia de ser uma câmara privada de mediação, ou seja, em vez de eu apenas fazer mediações no judiciário, eu trouxe a mediação para a iniciativa privada. Eu abri uma empresa que presta serviços nessa área. E comecei a trabalhar também com treinamento e desenvolvimento de pessoas. Nessa época, lá em 2018, foi muito focado para advogados. Era uma lei nova, ainda poucos advogados conheciam. Então, eu comecei a preparar primeiro advogados. Eu sempre, por ser advogada, eu transitava muito bem entre advogados, tem muitos treinamentos junto à escola da OAB, nesse sentido. Em 2019, eu fui convidada pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, a ABRH, para dar uma palestra sobre mediação no RH. E daí, eu já transitava bem junto a recursos humanos em razão do trabalho com sindicatos, né? A gente sempre conversava muito bem. E fui fazer daí uma palestra de mediação no RH. Só que eu comecei a perceber que era um campo a ser explorado, as organizações, né? Não fazer mediação entre empresas, mas dentro, fazer o trabalho dentro das organizações, no coração da organização. Mas a mediação era muito pouco. De ampliar o leque no aspecto organizacional, trabalhar a ideia de gestão desses conflitos. Hoje, né, neste tempo, eu criei um método próprio para trabalhar nas organizações,
em que a mediação ela é uma etapa de todo o leque de gestão de conflitos. Ela é apenas uma opção, e a gestão de conflitos é muito mais ampla do que isso. Então, hoje o meu propósito é eu pego quem eu sou. Falam em gestão de conflitos nas organizações? Falam. Mas é muito comum ser líderes, pessoas mais experientes, assim, da área administrativa, da área de gestão de pessoas. Eu sou uma mediadora de conflitos que fala em gestão de conflitos. Então, isso que hoje eu trago para o ambiente organizacional. Muito bacana. E acredito eu, que deva ter muito conflito. Tem. Mais do que as pessoas imaginam, elas menosprezam a origem do conflito. Dentro de um panorama de gestão de conflito, eu gosto de trazer o início, né, o nascimento de um conflito em qualquer ambiente. Eu vou falar muito nas organizações, mas ele pode ser em casa, pode ser com nossos vizinhos, no nosso condomínio, na escola. O conflito, ele é um organismo vivo. Ele oscila, ele cresce, ele amadurece. Ele diz que o conflito escala. A gente fala muito escalada do conflito. Hoje nós vimos muito nos jornais falando sobre a escalada do conflito no Oriente Médio, né? Que é justamente isso. Quando o conflito sai de um mero desentendimento e se transforma em algo, inclusive, catastrófico, se não for tratado. Então, dentro de uma organização e dentro do meu método, do método que eu utilizo para trabalhar a gestão de conflitos, eu digo que o conflito começa por um momento de tensão. Sabe aquela situação incômoda, desagradável, muitas vezes quando alguém chega num grupo de pessoas, o clima fica estranho, porque já existe uma animosidade, provocada pelo motivo que for, e ali começa. Se a gente não tratar, nós não tratarmos esses meros dissabores, desde o início, que nós pormenorizamos, eles podem realmente escalar e afastar as pessoas, causar situações de desentendimento, situações de estresse. Isso mina o ambiente organizacional. Hoje nós falamos em ambientes de trabalho tóxicos, isso cria um ambiente de trabalho tóxico que as pessoas não conseguem se relacionar. Muitas vezes por um mero sabor que não foi tratado, que foi menosprezado. E eu acredito, assim, enfim, eu fui buscar alguns números, né, como eu falei com a doutora, para entender esse contexto, né, e são alguns números a nível mundial que acaba, querendo ou não, assustar. É de assustar, né? E essas causas de conflito que nós estamos falando, às vezes pode acontecer, assim, eu vou perguntar mesmo por questões de ser leigo, né? Mas eu acredito que, na minha visão, isso deva acontecer. Isso pode ser também essa questão de conflito, você não separar o que é do trabalho e o que é de fora do trabalho. Isso pode levar por questões de relação, da tua percepção pessoal. A gente diz que o conflito ele nasce por algum... O que é um conflito? Vamos começar conceituando. Sim. O conflito, como ele é um organismo vivo, ele é um círculo vicioso de ação e reação. Começamos por aí, primeira parte. A ideia de um bate, outro rebate. A gente sempre tem que ser o último a dar a palavra. Sabe aquela discussão que não termina nunca? Briga de família, churrasco de domingo em família. Um fala, o outro retruca, Quando vê, nós já estamos há 3 horas discutindo e nós nem lembramos por que começamos a discutir. Esse é o círculo vicioso. Mas ele é provocado pelo quê? Ele é provocado pelos nossos sentimentos numa situação de divergência. Não é a divergência pela divergência, mas como nós nos sentimos frente à divergência. No momento que nós percebemos que alguma das nossas necessidades está sendo ameaçada ou violada. E muitas vezes essas necessidades podem ser uma necessidade de respeito. Nós nos sentimos desrespeitados, enfim, o ofende, e nós vamos reagir com uma autodefesa. Então, a falta de percepção faz isso. E muitas vezes nós somos um ser único. Essa história de separar o pessoal do profissional não existe. Então, muitas vezes nós já viemos carregados de emoções e quando chegamos no contexto organizacional, reagimos de maneira
reagimos em razão de termos ali os nossos sentimentos afetados por uma situação, mas isso já vem de antes mesmo disso, antes da relação de trabalho, vem por motivos, vem de fora da empresa. Isso pode acontecer. Entendi. O primeiro ponto para se trabalhar, eu digo que tem que ser um gestor de conflitos, eu tenho que ser um mediador de conflitos. O primeiro passo é o autoconhecimento, de nós identificarmos quando estamos num momento que não temos, como eu digo assim, inteligência emocional para lidar com situações. Por exemplo, Veridiana, quando eu estou sobrecarregada, isso é algo que eu já identifiquei há bastante tempo. Quando eu estou sobrecarregada, principalmente de compromisso, eu divido as minhas atividades de duas formas. Eu tenho os compromissos, que é aquilo que eu tenho com alguém. Eu tinha contigo, Renata. Eu me comprometi de tal dia, tal horário estar contigo. Eu me comprometi de ir ao dentista. Eu me comprometi na reunião com o cliente. São compromissos. Eu tenho as tarefas. São aquelas coisas que só dependem de mim. Eu posso fazer domingo à noite em casa. Eu posso fazer às 3 da manhã. É apenas meu. Quando eu tenho muitos compromissos, eu tenho muito isso, meu compromisso com a pessoa, vai ter alguém esperando por mim, eu fico um pouco, obviamente, né, cansada, estafada, e eu perco um pouco de capacidade de tomar decisões. Eu marquei essa gravação contigo faz umas 3 semanas. Se hoje tu me pedisse para gravar, eu ia te dizer, eu não tenho condições de dar uma resposta. Daqui a 3 semanas, 4 semanas, nós conversamos. Porque eu já tenho essa percepção que se eu for tentar conversar contigo, eu vou me perder na minha conversa e talvez a gente passe a discutir. Entendi. Mas chegar nesse ponto leva tempo. A gente ter essa compreensão do que nos incomoda, das coisas, e como que nós vamos reagir quando nos deparamos com essa situação, com esse gatilho que vai provocar muitas vezes uma conversa acirrada, que vai dar origem a um conflito, leva tempo. Então, o autoconhecimento é o primeiro ponto de start que vai trabalhar com conflitos. É a primeira parte de uma liderança que vai lidar com situações conflituosas. Entendi. E vamos lá. Eu vou passar um número aqui para depois a gente retomar essa questão de como que a gente pode evitar essas questões de conflito. Então, assim, ó, foi feito um estudo, tá? Uma pesquisa pelo CPP Inc. Ele fala que os conflitos custam às empresas americanas cerca de 359 bilhões de dólares por ano. Ouso Bastante, dizer, né? é bastante, ouso dizer que talvez seja mais. Sim, Porque nós acredito. não temos, eu digo assim, nós não temos a percepção do conflito. Quando que as pessoas, falando no nível de Brasil, então, eu não sei qual foram os critérios dessa pesquisa americana. Hoje, dentro das organizações, a percepção de conflito é só quando ele vira processo judicial. Nós temos hoje, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós tivemos um relatório da Geral da Justiça do Trabalho que diz que no ano de 2023 o tema mais pedido, o assunto mais pedido nos processos trabalhistas no Rio Grande do Sul foram de dano e assédio moral. Dano moral é relacionamento. São questões de convivência que levam ao ponto, né, elas se transformam, as relações estão tão danificadas, elas evoluem ali de pequenos desentendimentos ao ponto de virarem um processo judicial. Então, muitas empresas só conseguem mensurar quando vem isso. Hoje, a gente já percebe, dentro dos recursos humanos, uma mensuração, principalmente empresas um pouco maiores, que tem, por exemplo, uma controladoria. Elas conseguem perceber essas situações de conflito na rotatividade, no número de contratações e demissões, então tem que gerar ali uma rescisão contratual. Então, existe essa percepção nesta maneira, que ela se torna mais palpável. Né? Eu tenho um caso de um cliente que ele está verificando os conflitos com clientes por causa justamente dos processos. Aí, processos judiciais, a pedido de indenização de alguns clientes. Aí foi que ele foi fazer uma investigação junto ao pós-venda e verificou uma série de reclamações que eles não estavam levando em conta que aquilo era a origem de um conflito, e que virava um processo judicial. Então, eu digo assim, os conflitos, eles talvez gerem momentos até maiores, porque se nós falarmos no ambiente organizacional, as situações conflituosas, elas minam o ambiente. Ninguém trabalha bem no ambiente contaminado. Isso influencia, obviamente, diretamente na produção, e talvez não seja tão mensurável como é quando a gente tem um processo.
Isso eu digo, esses números são possíveis? São, mas eu acredito que sejam bem mais, porque tem coisas que acabam não sendo mensuráveis e acabam não entrando nas estatísticas. Ah, tá. Eu tô, assim, eu sei que isso realmente acontecia, tá? Eu leio muito sobre essas questões, eu tenho essa preocupação porque eu atuando como consultor, eu sou um ponto de inflexão. Por quê? Aquela pessoa que vem de fora, que vai reduzir custo, que vai mandar pessoas embora. Então, assim, eu tenho que chegar já lidando com essas questões. Eu já tenho que lidar com essas questões. Então, assim, eu já venho, então, assim, totalmente desarmado, uma fala muito tranquila, que a intenção não é essa. Bom, eu tenho essa preocupação. Eu, Renato. Porque eu gosto da área de humanas e, enfim, então eu entendo que deveria todos entenderem que a minha liberdade acaba quando começa a sua, ponto. Eu tenho que te respeitar até, enfim, eu não tenho, exemplo, eu não tenho intimidade para falar certas coisas com você, então se eu não tenho intimidade, a minha tratativa vai ser, no mínimo, nobre. Ou assim, seria fácil. Então, um pouquinho deu uma tremidinha no teu som, Renato. Era a mesma falha que nós tivemos nos testes. Voltou. Tá. E ó. E aí, o que acaba acontecendo? Eu entendo que isso deveria ser na base de tudo. A base de tudo. Né? Essa tratativa de bom relacionamento. Meu, eu sempre falei em sala de aula, até então, quando eu era professor, que é o seguinte: a partir do momento que se você saiu da empresa, você não tem que levar essa pessoa para dentro da sua casa, você não tem que ir jantar com ela, você não tem obrigação com ela. Você tem obrigação dentro da empresa e dentro de um contexto de objetivos comum, que a empresa ela tem que dar lucro e ponto, e enfim. Eu parto desse princípio. E eu acredito não, tenho certeza, quanto maior a empresa, mais conflito, mais problema, e assim vai, enfim. E aí, vem aquela grande pergunta. Eu tenho um olhar, mas a doutora Veridiana tem um olhar diferente, porque ela tem condições, ela foi preparada para isso e ela se deparou com muitas coisas piores do que nós estamos pensando. Eu sei que a gente não pode trazer à tona, mas eu acredito que venha muitas coisas que ela fala assim, é mentira, isso não aconteceu, né? Mas assim, até que ponto, duas reflexões, até que ponto as empresas, de uma forma geral, elas estão preocupadas com essas questões e até que ponto os líderes estão preparados para lidar com essas complicações, no seu olhar. Tenho visto um movimento muito maior das empresas neste sentido. Então, assim, o que eu tenho feito muito, né? Hoje, empresas um pouco mais estruturadas, elas trabalham com PDLs, planos de desenvolvimento de liderança. E nos últimos tempos, este ano especialmente, elas estão fazendo muito planos de desenvolvimento de liderança em gestão de conflitos. Então, eu tenho percebido isso. As empresas estão buscando, né, capacitar muitos líderes nessas questões bem pontuais. Há muito tempo se fala em PDLs, há muito tempo se usa os PDLs para trabalhar desenvolvimento de soft skills. Mas a gestão de conflitos, existe uma estrutura de trabalho dela que vai muito além da escutativa. Ela é tanto que a atividade do mediador é uma atividade que exige uma capacitação técnica. Nós temos uma formação técnica para isso, não é apenas soft skills. Então, eu tenho visto essa preocupação das empresas em fazer isso.
Agora, até eu digo, agora, semana passada, eu estava orçando com uma empresa para fazer uma capacitação de mediadores internos dentro da empresa. Uma empresa muito grande, tem mais de 500 trabalhadores, coisa bem grande, assim, né? Tem mais de 500 trabalhadores. E, em vez de ela estar constantemente chamando mediadores de fora para resolver essa situação, ela ia capacitar pessoas dentro da organização para que elas conseguissem resolver ali internamente. Então, já vinha esse movimento de mudança. Percebo que líderes que já vêm de culturas de desenvolvimento, já vêm de empresas que promovem isso, são muito receptivos. O que eu tenho percebido também, né, no que se refere à postura da liderança, talvez nem todas as lideranças tenham por trás de ser uma empresa preocupada com isso. E o que eu tenho visto muitos líderes procurarem. Hoje, o que eu mais recebo no LinkedIn, hoje eu digo assim, o LinkedIn é a minha principal fonte de captação de clientes. O que eu mais tenho, eu tenho semanalmente líderes me procurando para desenvolverem essas habilidades, né? Principalmente habilidades de comunicação, muito da gestão de conflitos está em como trabalhar a comunicação. Constantemente eu tenho isso. Pessoas que foram muitas vezes promovidas a líderes sem terem uma preparação para isso. Eu digo, foi o melhor vendedor, bateu meta por 5 anos consecutivos e disseram, bom, agora então tu vai liderar uma equipe já que tu é o melhor vendedor. Ainda existe isso. Então essas pessoas vêm, né, individualmente, elas vêm com essa motivação de melhorarem. Tenho percebido, felizmente, Renato, um crescimento nesse sentido, né, tanto das empresas como dos líderes em fazerem esse movimento. Assim, dentro de um contexto, doutora, eu vou fazer um recorte de 20 anos, tá? 20 anos para trás. Eu não tinha, tá? Eu sei que o dado da doutora é que no Brasil o termo mediação, né, de conflito, seria esse o termo, né? É de 2015. Uhum. Mas assim, se a gente analisar de uma forma retroativa, por onde eu passei como professor de pós-graduação, vários temas de abordagem, exemplo, pós-graduação de gestão de pessoas, aí para você entender a matriz curricular, um curso de administração, um curso de RH, em pós-graduação que fiz, enfim, eu nunca me deparei com essa preocupação. Eu nunca me deparei. Eu não sei se no direito é assim, mas acredito também que não tenha. Começou agora, depois da implementação da lei, a partir de 2015, que começou esse movimento. Eu vou dizer até hoje, 2018 e 2019, que ele foi implementado no currículo das faculdades de Direito, e ainda assim é uma disciplina optativa. Ainda assim é uma disciplina optativa. Um pouquinho mais para trás, quando nós falamos, né, a doutora acabou até respondendo já, né, na questão do cara que bateu meta uma vida lá como vendedor, daqui a pouco ele vai virar um gerente comercial, um diretor comercial. Eu acredito, não só na questão de crença, porque eu me deparo na consultoria com muita gente despreparada. Inclusive, eu estava numa reunião anterior e a pessoa que eu estava fazendo a reunião, ela falou assim, Renato, eu me deparo dentro das empresas que, assim, o básico do básico do básico, feijão com arroz não é feito. E quem está lá é um líder sênior, ele não faz o básico. É quando a gente fala na questão de gestão, enfim. Sim. E aí me vem eu me deparo, né, com um problema recorrente, porque eu venho há 2 dias me preparando, lendo, estudando para entender, porque, assim, eu não vou mentir, geralmente, quando vem algum convidado para o podcast, eu fico muito tranquilo, porque, assim, não que domine todas as áreas,
Mas a gente, no cotidiano, assistindo um vídeo, assistindo um filme, você vê as questões de liderança, de produção, você vê, se fala muito em investimento, se fala muito nisso, mas quando você vem numa situação que a gente não se depara e não é cotidiano, eu falei assim, eu vou estudar porque eu preciso entender. E aí eu vou entender, porque eu não posso entrar em uma conversa e que essa conversa seja rasa. E aí, igual eu comentei, eu fui buscar alguns estudos, né? E, assim, eu fiquei, não minto, eu estou extremamente assustado como que isso impacta diretamente dentro das organizações, né? Tudo bem que eu trouxe números do mercado americano, que é cultura totalmente brasileira, mas os problemas são comuns, seja onde for. Igual a gente já falou do conflito lá na guerra, lá, enfim. Então, eu não vou mentir, eu tô, assim, eu sabia que ia me gerar um desconforto, porque eu já estudei, eu li, eu fui pesquisar. Também trabalho com perícia judicial. Eu já tinha ouvido falar alguma coisa. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem também a formação para mediação, enfim, né? Mas eu não sabia que entrava nessa seara tão a fundo. Tem, e aí Renata, hoje a gente tem essa percepção como mediadora, sabe quando a gente chega num local e percebe naturalmente as coisas? Claro, acabo tendo um olhar técnico. Quando eu chego num ambiente, eu tenho um olhar técnico para a situação. Às vezes eu digo assim, eu digo para mim mesma, ver e para de ficar analisando todo o ambiente organizacional que não veio. Muitas vezes eu vou para um outro motivo, mas acaba sendo natural, a gente acaba chegando com um olhar mais técnico. E eu tento buscar sempre muitas informações, muitos dados, como tu buscaste, e nós temos poucos dados disso. Hoje, eu vou dizer, um dos dados mais robustos é da ABRH de São Paulo, um estudo que ela fez, se eu não me engano, foi em 2019, mas só foi publicado, acho, em 2021 ou 2022, ali por causa da pandemia, sobre os conflitos das organizações. E o que mais alarmava eles era essa dificuldade de mensuração. Porque realmente as empresas só conseguiam dar dados quando virava processo judicial. Mas aqueles desentendimentos no dia a dia que causam desengajamento. Não sei de vontade de trabalhar, de te engajar num local onde tu te sente desconfortável trabalhando, um local onde sempre tem discussão, tu não vai motivado. Então, quando eu falo em ter uma gestão de conflitos com essa ideia de minimizar, de não possibilitar que os conflitos escalem, é justamente para criar um ambiente saudável. Nós sabemos de pessoas que têm na família e não querem voltar para casa em razão do clima pesado que é dentro de casa. Imagina para uma empresa que também é assim. Então, a gestão de conflitos tem como ideia, né, realmente acabar com isso, possibilitar que isso aconteça. Só que também não é uma coisa, às vezes eu digo para as pessoas, eu não vou lá dar um workshop de 4 horas e vou resolver o mundo. É um trabalho de longo prazo, é um trabalho que vai acontecer. Eu digo, às vezes as pessoas vêm assistir uma palestra de 1h30, não vão ser transformadas. Ali é um gatilho, uma conscientização, é um start para fazer um trabalho depois. Mas hoje, assim, eu digo, está começando, né, a existir uma percepção maior disso, felizmente. Muito bom. Nós já falamos, mas assim, no seu ponto de vista, você acha que esses líderes eles estão chegando preparados ou ele precisa de uma preparação? Exemplo, de um curso de leitura, de aprender a ficar quieto na hora que tem que ficar. Eu acho que vai nesse sentido. Eu vejo que a gestão de conflitos é uma competência muito específica e envolve, sim, exige, sim, uma necessidade mais específica, uma preparação mais específica. Eu converso com muitas pessoas que trabalham com lideranças. E mesmo assim, eu digo, elas me chamam para fazer um módulo específico sobre gestão de conflitos, porque por mais que elas já trabalhem há 10 anos desenvolvendo lideranças, elas dizem,
Eu sei, mas eu não sei o suficiente para ensinar alguém. Eu sei, mas eu não sei o suficiente para falar com profundidade sobre esse tema. Então, eu vejo que existe sim, especialmente por ser, por exigir, se exige um conhecimento teórico também. Tá? Eu sou uma pessoa muito prática, muito assertiva, mas toda prática, para ser exercida com excelência, ela precisa de uma base teórica forte. Tudo o que eu faço, quando eu falo dos meus treinamentos, eu tenho uma base teórica. Eu vou beber em determinadas fontes, em mediadores estrangeiros, psicólogos estrangeiros que foram agregando essas informações para a gente construir o nosso saber hoje. Então, não é apenas de teoria. Existe um embasamento. Eu digo assim, ninguém está fazendo o que está fazendo porque hoje eu acordei. Não, porque é bonito. Teve alguém que antes de mim passou 20 anos estudando lá e surgiu lá uma dissertação, surgiu uma tese, que deu base no que eu estou falando hoje. Sim, eu não fui a pessoa que escreveu a dissertação ou escrevi essa tese, mas teve alguém que fez e eu estudei essa pessoa para falar sobre isso. Então, hoje o que eu sinto assim, hoje muitas pessoas ainda falam sobre conflitos no ambiente de trabalho, mas é tudo muito ainda superficial. Não existe esse aprofundamento. Não existe um estudo do que é o conflito. Não existe um estudo de escalonamento do conflito. Não existe uma percepção sobre necessidades e interesses humanos. Hoje, eu digo, hoje um trabalho em gestão de conflitos exige isso, exige muito trabalho de comunicação. A base que eu trabalho as comunicações nas empresas dos meus mentorados é a comunicação não violenta, que é uma metodologia de comunicação desenvolvida lá na década de 90 por um psicólogo americano. Então, eu trago, sabe, esse embasamento. Eu não falo de comunicação apenas por falar. Eu não digo que as pessoas têm que ser assertivas porque é bonito dizer. Tem uma base teórica em tudo que eu falo. Eu vejo que hoje o que está faltando em termos de gestão de conflito é explorar este conhecimento que está, o que esse conhecimento está espalhado no mundo. Então, a gente tem que juntar isso, identificar qual é o conhecimento necessário para fazer a base da formação dessa competência. E é isso que está faltando. Olha, eu vou abrir um pouquinho o jogo aqui para entender, assim, até onde eu fui, tá? A gente vem se falando pelo menos 3 semanas, né? Uhum. Para gravação. E nesse período eu tive algumas experiências. Assim, eu não vou contar o santo, mas vou contar um milagre, tá? Eu fui dar um treinamento por uma instituição brasileira dentro de presídios. Fui facilitador. E eu me deparei, enfim, com atores, vamos dizer assim, com atores, foram 3 dias. Então, assim, e depois me levou, inclusive, eu tô até com um livro aqui, ó. Aqui. Eu tô começando por ele. Traços da personalidade. Tá? Depois desse, já tá na lista, que é Mentes Perigosas, da doutora Ana Beatriz Barros. Eu acho que ela é psiquiatra. E aí eu comecei a estudar, comecei a ler. E aí aí eu fui estudar, eu fui buscar informação, tá? Porque igual a doutora falou, que assim, ninguém inventa nada, ninguém acha nada. Eu sou dessa forma também. Eu não gosto, isso daí é até uma fala do Pedro Calabres, não sei se você o conhece. Neurocientista, não? Neurocientista. Uhum. Eu fiz um curso dele, enfim, e nesse curso que fiz, ele trouxe lá alguns números, enfim, alguns estudos, e aí eu conversando com você agora, um estudo da USP de 2021, o transtorno de personalidade antissocial pode atingir entre 1% e 2% da população mundial.
E aí, isso daí é um nome bonito, mas aí eu vou falar um nome que os estudiosos falam. Eles falam que é o psicopata social, que estão dentro das organizações. E aí, eu, assim, estou num nível de encantamento com o tema, que, assim, aí eu fui estudar. Então, faz 3 semanas que eu estou lendo sobre o tema, estou buscando informação sobre o tema, enfim. E aí, realmente vem de encontro a essa preocupação que a doutora teve lá em 2015, que as empresas até então têm que ter. Uhum. Esse rum lá atrás foi de assustar também? Foi porque eu fico feliz, né, Renata, em ter outra pessoa, às vezes, falando, tendo essa percepção. Todas as vezes quando a gente acha que a gente é meio louca na história, só a gente está percebendo isso. Então, é muito bom ver esse movimento mais positivo, eu digo, de compreensão da necessidade do tema. Por isso que eu falo assim, claro, eu peguei, hoje, o que eu sinto, vejo de necessidade, nós temos as formações dos mediadores, que ela é muito feita no Poder Judiciário, a grande parte dos mediadores que hoje nós temos no Brasil são do Poder Judiciário, e São Paulo deve ter metade dos mediadores do Brasil. É incrível o número de mediadores que existem em São Paulo. E eles foram preparados, foram moldados, foram lapidados para resolver as situações conflituosas dentro. Que viraram processos judiciais ou que são vias de. Mas todas essas competências poderiam ser usadas para melhorar uma série de relacionamentos muito antes deles virarem um processo judicial. Então, essa competência que eu percebo que está faltando, talvez, dentro das organizações. Se nós tivéssemos aí uma união, eu dei a sorte de ser uma pessoa que transitava nos dois mundos e levasse a informação para os dois mundos. Ter essa visão dos dois mundos. Às vezes, eu confesso que quando eu falo no Poder Judiciário sobre isso, nas organizações, muitos acham, não entendem que existe essa necessidade, não tem essa percepção. E quando eu falo nas empresas, muitas empresas não têm essa percepção. Mas quando nós unimos tudo e damos um resultado, chega nisso, chega que tu apontaste. Uhum. E assim, né? Eu faço reflexão de manhã, tarde, noite, e aí eu me pergunto, né? Assim, como que isto eu tenho uma. Porque gestão é gestão em qualquer lugar, tá, doutora? Uhum. Assim, só para entender. Então, e no Brasil nós temos uma infinidade de empresas que elas são empresas familiares, tá? Então, eu falo que eu dou um passo para trás e falo assim, gente, se vocês fizerem uma gestão profissionalizada, colocando cada um no seu quadrado, cada um com a sua expertise, a gente consegue minimizar conflitos futuros. Porque essa transição eu tive essa percepção também enquanto perito judicial, porque em alguns casos eu tenho que fazer, enfim, levantamento de bens, enfim, né? Mas não em si fazer o trabalho que a doutora faz. E eu tive essa percepção que um acaba não falando com o outro, enfim. Eu não vou entrar aqui na seara das questões de herança, enfim, mas enfim. Mas isso impacta diretamente na sua evolução como empresa. Os planos de governança familiar, de empresas familiares, elas passam por um plano de gestão de conflito, inevitavelmente. Tem um estudo do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa que mostrou que 40% das dissoluções societárias de empresas familiares não se dão por conflitos na empresa, na relação empresária, e sim na relação da família. Como tudo se mistura, aí pensa bem, Renato, 40% é um número muito grande de saída, de retirada de sócios. Eu não vou dizer que solução societária, mas de retirada de sócios das empresas se dá por conflitos na família e não na empresa.
Então, essa dificuldade de estruturar a governança, eu digo, esse é um ponto que muitas vezes me chamam para fazer esse trabalho. Como eu digo, eu não trabalho com a governança em si, tem os profissionais que trabalham, os advogados, que cuidam da parte societária, né? Eu, apesar de ser advogada, não faço isso. Eu vou para cuidar das relações, para trabalhar as relações, para fazer as pessoas voltarem a conversar, tentar entender um bem comum, um ponto em comum, né, para seguir em frente. E hoje, assim, hoje nós estamos num momento em que nós temos nas empresas familiares 3 gerações trabalhando, né? Nós temos lá o fundador com 75, sei lá, 80 anos, o filho desse fundador com 50, e o neto desse fundador com 20 e poucos anos, 30 anos, voltando lá do mestrado na Europa. Estão todos na mesma empresa, estão todos trabalhando juntos, com, com criações diferentes, com perspectivas, com visões de mundo diferentes. E como fazer que essas 3 gerações conversem e consigam, né, fazer os conflitos internos nas empresas familiares é o melhor exemplo para dar, porque fica muito palpável. Como eu falo, hoje um grande cerne, vamos dizer, de trabalho para mim, né? Acaba sendo isso. Mas eu te digo que sabe que as empresas familiares ainda são as empresas que mais estão tendo percepção disso. Doutora, Então, me fala uma coisa sobre essas questões, né? A gente anteriormente tinha conversado, na evolução da nossa conversa, a gente vem falando sobre essas questões de conflito, dos líderes não estarem preparados, enfim, né? E eu tenho percebido, né? Eu tenho percebido que isso também, nós temos levado isso também para o lado das empresas familiares, né? uhum, Assim, são um dos grandes problemas. Não só as empresas familiares como um todo, não vou entrar de novo, vou até comentar, não vou entrar na seara da questão de litígio em relação à herança, que não é o uhum, objetivo, mas o objetivo é a questão do entendimento de continuidade, né? uhum. Aquele objetivo, né? Passou do pai, passou do avô pro Sim. filho e vai para o neto, né? Essa preocupação. Isso nas empresas familiares deve ser um tanto mais quanto complicado, né? Sim, porque nós misturamos 2 pontos de conflito, a empresa e a família. Tanto que um dos elementos da governança familiar, governança das empresas familiares é justamente fazer essa separação. E sempre gera atrito nisso. Então, a gestão de conflitos ela entra como um bom elemento, né, para auxiliar nesse processo. Empresas que estão passando por esse processo de governança, estão projetando como será a passagem do bastão. Não raras vezes elas são conflituosas e é muito, muito perceptível isso. A gente fala das lideranças, mas mais do que liderança, os donos da empresa precisam conseguir fazer isso, né? Então, muitas vezes são até situações que se trata de forma separada, né? A gente trabalha porque acaba, inevitavelmente, né, Renato, tendo uma confusão. As pessoas confundem os papéis. A gente sabe que isso acontece. Então, conseguir fazer esse trabalho para fazer essa separação dos papéis, aí eu digo, já nem é tanto gestão, entra bem no trabalho de mediação mesmo, muitas vezes, nessa Sim. família, para poder fazer isso. Eu já vivenciei uma situação, era uma reunião, estava de facilitadora ali de uma reunião, em que uma irmã cuspiu na cara do outro irmão. Sabe aquelas coisas que a gente diz que, não é verdade, não é, eu estava lá, eu vi. Então, É, são pontos realmente que merecem uma atenção de tratamento. e nós vimos agora, nós vimos agora, assim, é um caso notório que, enfim, está em todos os portais de notícia, foi amplamente divulgado, então aqui a gente não precisa aqui ter a cautela de falar, porque Uhum, qualquer lugar que você digitar, você vai ter você vai encontrar esse tema que eu vou falar, né? Um dos casos agora, inclusive, foi do próprio Silvio Santos, né? uhum, Ele deixou tudo pronto, tudo bem organizado, né? uhum. Mas são seres humanos, a hora que isso, né?
papai se foi, aí vem os interesses, né, que a gente também, aqui não vou falar nome de A, B, C ou D, enfim, mas são as questões familiares. Uhum. O tratamento dos conflitos, aí eu digo assim, ó, eu não quero entrar nessa área jurídica, né, como falou de heranças e tudo mais, mas quando a gente fala para as coisas darem certo, todos têm que participar, todos Sim, os envolvidos. sim, Tem que haver a sensação de pertencimento naquilo que foi construído. Porque ainda que juridicamente esteja formatado e correto, alguém que não está satisfeito vai discutir judicialmente. Então, a ideia do trata, por isso que eu não gosto de usar a expressão resolução de conflitos, eu gosto de falar tratamento de conflitos. Porque a gente não vai resolver o sintoma, a gente vai resolver a raiz do problema. Para que quando chegue, vamos dizer que seja uma empresa familiar, chegue lá no futuro, muitas vezes a passagem do bastão pode ser programada, ela não vai se dar em razão de falecimento, ela vai se dar programada, não. Ano tal, lá o fundador vai se aposentar e vai passar o bastão, ok? Ou acontece muitas vezes em razão do falecimento. Quando ela é programada, todos já estão ajustados, né? Isso flui naturalmente. Por isso que eu digo, os conflitos eles precisam ser tratados e não apenas minimizados com um contrato, porque o contrato acaba fazendo isso. Ele é um remédio para solucionar uma dor, mas ele não soluciona a causa da dor. sim, sim. E uma das coisas também que eu acho relevante, de novo, o objetivo nosso, do nosso bate-papo hoje, da nossa conversa, é única e exclusivamente isso daqui. Gestão de conflito, competência essencial para as lideranças. E aí, de novo, eu fui pesquisar, fui ler, fui me embasar, porque eu falei, eu tenho que saber desse negócio aqui. Então, o, a, ele fala que quem tem uma inteligência, líderes que têm inteligência emocional, têm 100% mais chances de resolver conflitos de maneira satisfatória, Certamente. né? Então, Certamente. assim, Não, como eu digo, assim, não sei, eu não tenho os cálculos dos percentuais, mas que tem mais, tem. Não sei se o percentual é esse, mas isso sim, a gente vê notadamente. Né? Tanto que um primeiro ponto para fazer é, como eu digo, é o autoconhecimento para o desenvolvimento da inteligência emocional. Não permitir, não tomar para si as dores do outro. Eu tive um mentorado que ele tinha muito isso, ele disse, eu fiz, tu fiz, e o funcionário o subordinado não muda. A gente não pode querer mais do que o outro. Se a pessoa não quer mudar, bom. Agora, ele precisa ter inteligência emocional para entender que tem pessoas que não vão mudar, que tu fez tudo que tu precisava fazer e que ela não vai mudar. Tá, o que eu faço? Como eu disse, o que tu quer fazer? Tu quer essa pessoa na tua equipe? Né? Então, fica este momento. Às vezes, gerir conflito significa tomar decisões. E o líder precisa disso. Então, quando eu falo da gestão de conflitos como uma competência essencial para líder, está também em tomar decisões. Vou trabalhar, vou tentar resolver aqui a partir do consenso, vamos conversar, vamos fazer este movimento de mudança positiva, mas se não der certo, como que eu resolvo essa situação de conflito? Eu tenho que tomar uma decisão. Então, isso faz parte também da competência essencial do líder. doutora, outra coisa que me chama a atenção, eu fui assistir algumas entrevistas do, o nome dele? Não, Guido, doutor Guido Palomba, é um dos Hum. Guido Palomba, é um dos perito em psiquiatria mais conhecidos, pelo menos aqui no estado de São Paulo, em alguns casos, ele inclusive tem várias entrevistas, né? Uma das entrevistas, não vou dar jabá aqui para ninguém, mas enfim, tem uma entrevista muito boa com um apresentador, ele fala sobre todas essas questões. E aí, o que eu fiz? E aí eu fui tentar fazer uma ligação assim, mais aprofundada, e eu cheguei numa percepção que, assim, é preocupante, né? Porque quando a doutora fala assim, se o cara não quer mudar, ele não vai mudar,
você pode fazer o que você quiser, que ele não vai mudar, e você vai querer continuar com ele na sua equipe. Então, assim, segundo a fala do próprio Guido Palomba, e também em uma fala do Pedro Calabres, nos estudos que ele fez, que ele Uhum. aprofundou, ele fala que essa psicopatia, ela não tem cura. Não Uhum. existe cura. O que se consegue, através de medicações, aqui não sou o Renato que vai medicar ninguém, mas Uhum. com uma série de ações, e essa série de ações são medicamentosas, aplicadas por médicos que têm conhecimento da causa e acompanhado de terapia, isso consegue amenizar, Uhum. mas não vai zerar. Então eu parto do princípio que se, as organizações, em sua parte, têm esse psicopata social igual alguns estudos falam, a gente não, eu falo que na verdade a doutora Veridiana vai ter muito trabalho para fazer. É, a gente, como eu digo, nós vamos aprendendo a lidar com as situações, né? Eu digo, isso é o bom da maturidade profissional, né? Sim, Eu já sofri muito no passado por não conseguir reverter as situações e hoje eu digo é libertador quando a gente entende que tem coisas que não nos pertencem. sim, é assim, e é interessante, assim, é interessante que as pessoas de uma forma geral, para assim, para a gente finalizar, para a gente ir Uhum, finalizando, para a gente também não, eu sei que a agenda da doutora é extremamente uhum, apertada, mas assim, eu acho que esses líderes de uma forma tem que começar a dar um passo para trás, começar a pensar em como ele pode melhorar. uhum, Então, existe existe profissionais igual a doutora Veridiana, existe profissionais, reconhecidos como psicólogo, como psiquiatra, busque ajuda, porque, igual a gente falou no início, a pessoa quando chega, esse líder quando chega, que é o ponto principal da nossa fala, ele chega num departamento, tem gente que chora, tem gente que tem medo de trabalhar, enfim, mas assim, é de extrema preocupação, porque essas pessoas, elas têm que entender que está fazendo mal para elas, estão fazendo mal para outras pessoas. Eu até indico que vai estudar, que vá pesquisar, vai entender o seu perfil, vai fazer uma autoanálise, né? O quanto você tem ou não problemas, enfim, porque às vezes passa despercebido, às vezes, nessas andanças de estudo para chegar e conversar com a doutora, e entender isso daí, eu fui ler, eu fui pesquisar, uhum. e tem gente que o perfil ele é tão doentio, extremo, que ele acha normal o que ele faz. A doutora já se deparou com esse nível Sim, sim, mais de uma vez, mais de uma vez. E a gente tem que entender que a mediação ela serve para pessoas mentalmente saudáveis. É isso que a gente vai conseguir. Tanto que até no próprio judiciário, quando a gente percebe que alguma pessoa a, tem essa percepção, né, que existe esse descompasso, nós somos inclusive orientados a dar um passo para trás, analisar a situação e ver até onde vale a pena continuar. olha, é assim, é um assunto que as empresas, de uma forma geral, tinham que levar mais a sério. Voltando um pouquinho agora, só para eu durante a minha jornada como professor, eu fui professor, tive a saudosa Uhum, gratidão de ser professor do curso de psicologia. uhum, E a briga, na verdade não era briga, mas eu começava o ano assim, gente.
eu preciso de vocês nas organizações. Porque esse estudo de psicopatia, Uhum. essas questões, eu já abri assim, ó, parem de fazer parem de fazer, abrir consultório para fazer terapia, vai para as empresas. As empresas estão precisando de vocês. Aí eles perguntam: "Mas por quê, professor?" Então aí no início, na primeira Uhum. aula, eu solicitava aos alunos: "Levantem as mãos aos que nesse momento vai para a clínica. E nesse momento, quem tem aptidão para ir para a empresa?" Era mais ou menos assim, era 9 Uhum. para 1, era Uhum. 9 para 1. E minha disciplina era extremamente de organização, de você trabalhar dentro da enfim, trabalhar dentro do departamento de RH. E eu conseguia, em alguns casos, reverter de 9 para 2 no final do Uhum. semestre, de 9 para 3 às vezes, mas salas enormes. Tô dando um exemplo. Mas assim, o trabalho da doutora deve ser muito gratificante quando você consegue um resultado Uhum. de pelo eu não sei se zera, né, doutora? Zera? Não, eu vou dizer, a mediação, a gente precisa entender o seguinte, tem a diferença da mediação e da gestão de conflitos, né. Como eu falei, a mediação é uma etapa da gestão de conflitos. Ela é usada pontualmente conforme o nível que o conflito está. Mas se a gente faz um trabalho de gestão, ele pode sim trazer um ambiente saudável. Ele pode, ali, acompanhando a cultura organizacional, mas como eu falo, não é um treinamento, um workshop. Não vou dar um workshop, dar um treinamento hoje, você vai resolver. Precisa, é um trabalho contínuo, de desenvolvimento contínuo, de inserção dessa cultura na organização. A gente pode sim criar ambientes saudáveis a partir de um plano de gestão de conflitos, de desenvolvimento das competências nos líderes, fazendo com que os líderes sejam os protagonistas da gestão de conflitos dentro das organizações, né? Aplicá-los dá muitas vezes o desenvolvimento de algumas habilidades ligadas à mediação, né? Mas digo de fazer bem a separação. Existem casos que tem que ser o mediador, principalmente mediadores externos. Vamos dizer, a veridiana vai entrar para resolver aquele problema pontual. Mas quando nós falamos de relações de trato contínuo, como é o caso do convívio dia a dia na organização, a gestão de conflitos ela tem muito mais resultado. E assim, eu já vou pensando longe, né, eu penso assim: onde eu colocaria a doutora Veridiana dentro de uma empresa para me auxiliar? Será Uhum. que dentro do RH ou num nível um pouquinho mais acima? Eu normalmente o trabalho que eu faço é junto aos RH, são eles que chamam, né, para fazer esses treinamentos, Para fazer esse esses trabalho, né. desenvolvimentos. Aham, né. Ou É muitas vezes assim, também, ó, como acontece, eu tenho uma mentorada, ela comecei o trabalho com ela e ela conversou com o superior dela e agora nós estamos trabalhando para fazer o trabalho dentro da empresa que ela atua, né. E veio óbvio, de uma pessoa, ela tem uma posição de liderança lá dentro, mas ela, vamos dizer, contaminou a empresa positivamente com essa ideia. que bacana, que bacana. É assim, eu acredito que se a gente ficar aqui conversando, a gente fica pelo menos Uhum. mais umas 2, 3 horas Eu e ia não dizer vai uns 2 acabar. a 3 dias. Sim, não vai acabar. Mas assim, ó, eu agradeço muito, tá, eu agradeço muito Uhum. a sua disponibilidade, igual eu falei. Agradeço vir à tona, esse essa esse tema, porque eu acho que as empresas, de uma forma geral, têm que ficar atentas, né. Os contatos da doutora Veridiana, eu durante o bate-papo, eu fui passando. Agora, nesse momento aqui, tem o site da doutora Veridiana. Então, assim, empresas, entendam, vocês estão em perigo. Empresas, de uma forma geral, quanto maior você for, mais problema você tem. Empresa familiar, se você está passando o bastão, o pai está passando o bastão para filho, o momento é fazer em vida, não faça pós. Enfim, se você deixar no contrato, Uhum. não vai. Deixa isso muito bem estruturado. Se estiver errado, você me corrige, Uhum. tá? Mais do que o contrato, né, converse com as pessoas, o contrato não vai Sim, impedir as pessoas de sim. discutirem judicialmente. É.
Aqui, ó, tem também Instagram da doutora, tem YouTube, aqui nós temos LinkedIn, tá? E também, quem não chegou nesse momento até o final, durante os vídeos, tem os contatos, ou aqui embaixo na descrição tem todos os contatos da doutora Veridiana, e que tenho certeza que ela vai mediar muito bem os conflitos, seja qual for o tamanho, tá? Então, fica novamente a minha gratidão, doutora. Espero que num futuro a gente venha trazer dados mais positivos do que negativos, né? Porque as empresas são feitas de pessoas e a gente tem que respeitar as pessoas, seja qual for a função, qual for o cargo dela, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser, enfim, né? Mas eu agradeço, e aí eu deixo a palavra final com você. Renato, eu tenho apenas a agradecer, tá, esse convite para falar desse tema que, como eu mesmo disse, é tão importante, e parabéns por ser um disseminador desse conteúdo. Eu acho que isso a gente tem que valorizar isso, as pessoas que estão buscando esses temas tão delicados, né, para serem os disseminadores de conhecimento. Eu digo, mais do que eu, disseminador de conhecimento é aquele que ajuda a propagar isso tudo, Sim, sim, eu e acho. tu és um dele. Então, obrigada. Ficaram os meus contatos. Quem tiver alguma. Eu sei que é um tema complexo e às vezes as pessoas têm dúvidas. Não fiquem com dúvidas, me chamem, nem que seja só para esclarecer, né? Eu vou ter muito prazer em respondê-los. Isso aí, agenda, faz uma reunião online. Hoje a gente não tem. Hoje eu estou no estado de São Paulo, a doutora Veridiana está no sul do país. A gente não tem fronteira hoje. Hoje não existe mais essa barreira, né? Mas é válido, né? Mas eu tenho igual a doutora falou, eu tenho essa preocupação, essa percepção que as empresas Uhum. precisam, tá? Mas, enfim, obrigado. Obrigada, Até Renato. uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigada.